Pessoal, tudo bem? Estava me arrumando para sair agora, aí começou a cair um temporal aqui, eu resolvi dar um tempo e aí resolvi gravar esse vídeo. Sempre, né, desde que eu comecei a postar vídeos no YouTube, que começou, eu tive muito contato com ateus e comecei a entender os porquês, né, da pessoa se tornar ateia e entender que muitas vezes é o melhor caminho que a pessoa tem a seguir realmente o ateísmo. Não se fala muito disso, é engraçado, mas se você vê o número de pessoas e de famílias que dizem ter sua vida completamente destruída por causa da religião, é um número muito grande. As religiões gostam, né? Principalmente as igrejas evangélicas, né? Principalmente, levam pessoas na TV para falar como a vida daquela pessoa era ruim, depois que ela entrou para aquela igreja, a vida dela melhorou. Mas você não tem ninguém, você não tem, os ateus, né, ou as pessoas que descreem, não tem espaço na televisão para ir falar, olha, eu entrei para tal igreja e arruinou a minha vida. Eu entrei para tal religião e acabou meu casamento. Eu sou de tal igreja, de tal religião, e isso fez com que eu odiasse meus filhos. Fez com que, por exemplo, eu tenho um filho homossexual, eu tenho uma filha homossexual, e fez com que eu odiasse os meus filhos. E fez que eu botasse meus filhos para fora de casa, porque existem, não estou falando do meu caso, tá? Não é o meu caso não. Mas assim, existem muitas famílias e pessoas que vivem uma vida de tormento e de tristeza e tiveram a vida destruída por causa da religião. Hoje a religião predominante no Brasil, né, a religião sempre foi, é a cristã, hoje dividida entre católicos e evangélicos. Né, sempre entendendo que evangélica, eu estou me referindo mais à igreja pentecostal e neopentecostal. Eu não estou falando de batistas, presbiterianos, congregacionais, né, que são igrejas mais sérias, mais com o pé mais no chão. Eu estou falando dessa onda evangélica, né, que tomou conta do Brasil. E aí eu vou incluir também testemunhas de Jeová, mórmons, adventistas, Congregação Cristã do Brasil, que é uma igreja pentecostal. Como essas religiões fizeram mal à vida de muitas pessoas e tiraram realmente o prazer de viver, tiraram a harmonia da família, né, por causa de disputas religiosas. Né? De repente, uma pessoa que não quer mais ir na igreja, a família toda olha torto para ela. Uma pessoa que vai para uma outra religião que não evangélica, pronto, acabou o mundo. Ali já o pai desespera, a mãe desespera, os irmãos não sabem o que fazer, os amigos ficam preocupados. E só porque a pessoa trocou de religião. Às vezes até trocar de uma igreja evangélica para outra igreja evangélica já dá problema. Você sair de uma Assembleia de Deus mais tradicional e ir para uma batista, pronto, você se perdeu. E eu fui, né, evangélico, fui pentecostal, e por que eu não me tornei ateu? Dentro de toda aquela loucura pentecostal, que é muita loucura, sapatinho de fogo, mistério, manto, é muita loucura, tá? É muito fanatismo. Mas eu tive a oportunidade de vivenciar experiências espirituais verdadeiras, completamente verdadeiras, que não são possíveis de ser explicadas pela psicologia ou pela ciência. Não foi coisa da minha cabeça, porque aí envolvia eventos, né, reais, físicos, no mundo físico, que ocorreram através de ações espirituais minhas, ou que me foram previstos. Olha, vai acontecer tal coisa. Não é assim, olha, você vai atravessar a rua, cuidado para um carro não te pegar. Não, coisas bem concretas. Mas como uma experiência espiritual só serve para aquele que a teve, no caso eu, o que adianta eu contar para você? Porque eu posso até contar, né? Não foi isso que ocorreu. Mas eu poderia contar, olha, eu tive assim, de repente eu me vi, eu estava no céu e aí eu vi, era realmente minha carne, eu conversei com Jesus, aí ele me deu uma pulseira e quando eu voltei para cá eu estava com a pulseira. Mesmo que fosse isso, não foi o caso, tá? Não foi isso não. Mas se eu contasse isso para você, isso poderia fazer você entender por que eu creio, mas não seria uma prova para você, porque você não viveu aquilo. Então a minha fé, primeira coisa é que eu tive evidências pessoais muito fortes de que o mundo espiritual, de que Deus, de que toda questão espiritual não é uma fantasia, não é criada aqui de dentro. Porque se eu fosse tirar por 90 e tantos por cento das coisas que eu vi na igreja, era tudo daqui da mente, né? Eram coisas da mente que você começa a acreditar e acha que é verdade, e um dia, quando você se decepciona muito, e você enxerga a verdade, que você na verdade estava fanático, aquilo é um motivo para você abandonar tudo e não querer saber mais de nada. Isso é normal, isso é até saudável, eu diria.
Você enxergou que você estava pirado, você estava meio louco. Então você enxergar essa verdade, ela é muito positiva. E nesse caso, você sair, seja de uma igreja evangélica, seja de um terreiro de umbanda, de candomblé, seja do espiritismo kardecista, seja de qualquer religião que estava fazendo você virar fanático, você sair, palmas para você, só vai te fazer bem. Inclusive, eu, por experiência própria, por observação, vejo que há muitos espíritas kardecistas, eles não veem demônio, mas veem obsessores atrás da cortina, embaixo da cama, na sua vida. Eles não recebem mensagens, né, do Espírito Santo, eles não profetizam, mas recebem mensagens do mentor, do Chico Xavier, do Bezerra de Menezes. Acaba sendo muito parecido. Você muda os termos e a prática é a mesma. Da mesma forma, os muito esotéricos, né, o pessoal da física quântica, que a física quântica eu reprogramo o DNA, que a física quântica diz que se eu pensar e eu sentir, o universo vai me atender, é um tipo de fanatismo mesmo, porque a física quântica, quando eu falo física quântica, eu falo de ciência, de física, eu falo de faculdades, de universidades, eu falo do CERN lá entre a França e a Suíça, eu falo de coisas concretas. A física quântica não fala nada disso, tá? Isso aí é uma interpretação equivocada que os esotéricos pegaram para fazer também o fanatismo. E se você já tentou usar a lei do... como é que é? O segredo, né? Tem uma lei, a lei da atração na sua vida, você vai ver que não é bem assim. É só você praticar. Pratica que você vai ver. Tá? Não quer dizer que uma coisa ou outra não aconteça, não. Coisas acontecem. Você ganha um cafezinho, você acha um lugar para estacionar, mas aí quando você começa a querer aplicar isso em coisas importantes, fundamentais na vida, você vai ver que não funciona. Bom, eu tive as minhas experiências e continuei as desenvolvendo, né? As questões espirituais para mim são muito presentes na minha vida, né? São muito reais, concretas, sem fanatismo e sem fantasia. Eu não vou fazer braço de ninguém que foi cortado crescer, eu não vou fazer cego enxergar, eu não vou ficar milionário, eu não vou ganhar na loteria, mas para as minhas coisas básicas do meu dia a dia funcionam e eu tenho consciência disso. O outro ponto, né, fora isso, que é muito concreto, e a verdade é essa concretude da minha vida espiritual que não me permitiu virar ateu, e exatamente por isso, e aí conversando com ateus e tentando entender por que o ateu se torna ateu, fora a questão emocional, eu compreendi que o ateu também entende a ciência de forma equivocada e a religião de forma equivocada. Exatamente por ele ter vivido decepções muito grandes na religião, ele confunde espiritualidade, Deus, anjos, Jesus, Hare Krishna, Krishna, com a religião. A religião, elas são uma série de práticas e está muito ligada normalmente a instituições religiosas que levam aquela pregação, aquele conhecimento adiante. Porém, a espiritualidade, ela sempre e inevitavelmente ela é pessoal. Ela não depende de igreja, não depende de pastor, de padre, de guia, de mestre, nada disso. Ela é sempre pessoal com você. E é você que deve experimentar e ver a realidade ou não disso. Então, quando você fala de instituições, igreja católica, evangélica, terreiros e tal, você está falando de instituição. Quando você fala de todas aquelas práticas feitas ali, você está falando de religião. Quando a gente fala de espiritualidade, é sempre algo individual. A religião pode ter feito mal à sua espiritualidade, pode ter encaminhado mal à sua espiritualidade. Isso não quer dizer que ela não exista. Eu digo que o erro fundamental, esse é um erro, né? Confundir religião com espiritualidade. Realidade espiritual com coisas materiais. A outra, com pessoas e instituições. A outra é achar que a ciência é a única que tem respostas válidas para o mundo. A ciência me possibilita estar aqui com o celular aqui, eu falando, e isso vai chegar até você. Isso é ciência. A ciência não define o que é beleza. Estética, beleza, quem define é você pelos teus olhos, pela tua vivência. A ciência não diz o que é moral e imoral. Ela não tem essas respostas, nenhuma delas. Porque a ciência trata de fenômenos físicos. Pensamento não é fenômeno físico, tá? Você pode dizer que as correntes elétricas do cérebro são fenômenos físicos. Mas o pensamento não é físico, tá? Então não confunda. Então as questões morais, estéticas, a ciência não tem nada a dizer. Muita gente confunde o avanço tecnológico, essas coisas tecnológicas, aqui tem uma lâmpada aqui, tem outra lâmpada aqui, eletricidade, com assim, putz, então agora a gente tem todas as respostas do mundo. Porém, as respostas mais importantes a ciência nem toca. As pessoas confundem muito a evolução
E eu concordo perfeitamente com a teoria sintética da evolução, né, que começou com Darwin, Lamarck, e depois foi sendo aprimorada. Concordo perfeitamente, não tem nada de errado nela. Mas confunde isso com a origem da vida. A ciência simplesmente não tem a mínima ideia de como surgiu a vida. Não tem nenhuma explicação de como surgiu a vida. Você, se é um cara que gosta de ciência, agora deve estar pensando, não, mas espera aí, o caldo primordial, né? A hipótese não é uma teoria, tá? A hipótese de Oparin, que era esse caldo, né? Aí tinham as questões atmosféricas, a pressão, os raios, a eletricidade, aí tinham os aminoácidos e tal, e aquilo ali de repente virou vida, foi descartado. Sinto muito para você. Se isso era a tua base fiel, a própria ciência já descartou. Hoje existe a hipótese, veja que eu não estou falando teoria. Teoria é teoria da evolução. Que em ciência, quando você fala teoria, quer dizer que aquilo é verdade. Que ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre aquilo. O termo teoria em ciência é diferente do termo teoria no linguajar comum, tá? Se aproximaria teoria no linguajar comum, quando você fala, olha, eu tenho uma teoria que o Flamengo perdeu aquele jogo porque trocou o técnico, é a minha teoria. Isso aí em ciência a gente chama de hipótese. Então hoje existe a hipótese do mundo RNA, que seria, né, que o RNA se desdobra e tal, aí virou DNA e DNA veio a vida. Porém continua sendo uma coisa absurda. Por quê? Porque continua dizendo que do barro, da pedra, da poeira, veio a vida e mais, essa vida é inteligente. Quer dizer, a minha inteligência veio da poeira. Você pode dizer que o meu organismo realmente contém todos os elementos do universo. Contém o ferro, contém o tungstênio, não, contém o ferro, contém o hidrogênio, né, contém vários elementos que foram criados nas supernovas, né, na fusão das supernovas e na explosão das supernovas que espalhou aquelas moléculas ou aqueles átomos para o universo, e o meu corpo é feito disso, até aí tudo bem. Mas dizer que a vida, entenda que um átomo é uma coisa, é um elemento, é matéria. Vida é outra coisa. Dizer que a vida surgiu disso através de processos naturais é ter muita fé. E inclusive não é científico, porque a ciência não apoia isso. Então você confundir origem da vida com evolução é algo terrível. A origem da vida não tem explicação científica, só existem hipóteses e que eu duvido que vão chegar a alguma conclusão. Tá? Você pode ter fé que a ciência um dia vai provar que a vida veio do barro, né? Mas é só fé. Não existe evidências nenhuma para isso. E eu uso o barro porque é exatamente isso. A ideia é de que os elementos que depois se juntaram para dar origem à vida estavam na argila. A argila é barro. É curioso que a Bíblia fala isso, que os religiosos falam isso. E no fundo, tanto religiosos quanto pessoas cientificistas, não cientistas, cientificistas, acabam afirmando a mesma coisa, mas com entendimento diferente. E os dois estão errados. Primeiro, porque a vida não surgiu do barro. Tá? Segundo, cientificamente falando, não existe prova disso. Não existe prova. É simples assim. Tá? Existem hipóteses, que não são teorias. E o religioso também está errado, porque ele toma uma metáfora como algo literal. Não, realmente eu fui criado do barro. Não, cara, aquilo era só uma metáfora. Então, fora eu ter minhas experiências espirituais, e as expor à prova, prescutar, tudo, muita coisa foi caindo, isso aqui é um efeito, é um sentimento oceânico, é psicologia. Isso daqui foi só porque o cara me induziu a acreditar. Isso aqui foi um efeito hipnótico. Eu fui descartando. E sobraram coisas verdadeiras, sólidas, reais, né? E aí, a partir daquilo, então, isso me deu fé. E depois entendendo que, na verdade, a ciência não fala, ela nem sequer serve para estudar o mundo espiritual, porque a ciência só estuda coisas concretas, coisas materiais. O que você pode, sim, é descartar aquilo que pensava que era espiritual e você descobriu que não é. Mas também entenda outra coisa, existe muita coisa nisso aí, sim, de verdade, que a ciência prova que é falso. Mas entenda uma coisa também, explicar um processo não significa que aquele processo ocorre sozinho. Porque nós sabemos que a evolução da vida se deu a partir de uma célula, de um micro-organismo, e a unicelular, né? Uma célula só. E dali ela foi se desdobrando e chegou até aqui, é um processo. É a mesma coisa de eu dizer, olha, eu sei como construir um carro. Logo, como eu sei como construir um carro, obviamente os carros surgem do nada. Vê que é um salto que não tem nada a ver, que não faz sentido nenhum. O DNA é um programa, como um programa de computador, só que é um programa biológico. Programas existem porque existem programadores.
E um programa, ele pode ser feito um algoritmo para ele ir errando e se acertar. A inteligência artificial aprende, não é isso? Não é como se aprendesse, não é um processo, um processo eletrônico, um processo de informática que a inteligência eletrônica vai aprendendo, se corrigindo. A mesma coisa ocorreu com essa célula. Ela foi se reproduzindo, houviam erros, os erros que facilitavam a vida continuavam, os que não eram simplesmente eliminados, porque se não facilita a vida, morre. O que facilita a vida, vive. Isso é um processo. Isso não quer dizer que esse processo se criou sozinho e surgiu do nada. Isso apenas quer dizer que há um programador. Agora, com isso eu não estou dizendo que o programador é Jeová, eu não acredito que seja. Eu não acredito que o programador é Odin, eu não acredito que seja. Eu não estou dizendo que o programador é Krishna, eu não acredito que seja. Tá? Existe um programador. Só isso, mais nada. Não estou apoiando nenhuma religião, nem estou dizendo que nenhuma religião é certa. Inclusive, eu sempre afirmo, eu não tenho religião. Quer fazer um teste? Me pergunta qual é a minha religião, no que eu creio. Jesus é o salvador do mundo? Não, eu acho que Jesus foi um grande cara que ensinou coisas muito importantes, que podem nos ajudar muito profundamente. Significa que a morte de Jesus, o sangue de Jesus me salvou e eu estou salvo? Não, não acredito nisso. Talvez você acredite, mas eu não. Tá? Eu acredito que eu vou para o inferno porque eu não sigo Jesus. Não, não acredito em nada disso. Você está vendo como é que você pode saber que eu não creio? Eu sei, eu afirmo, eu sei que o mundo espiritual existe, que existem coisas espirituais sem ser fanático religioso, sem sequer ter religião. Bom, gente, espero que isso de alguma forma te ajude a chegar a algum lugar, a minha experiência e o que eu estou te falando. Se você quiser conversar mais, pode conversar aqui no YouTube, né, botar comentários aqui, ou você pode ir lá para a minha página no Facebook, tem a página Árvore da Vida e a outra página é Sagrada Família. São duas páginas onde eu posto esses vídeos também, você pode ir lá falar, conversar e eu vou te respondendo se eu puder te ajudar bem. Falou, gente, até uma próxima aí, valeu!